Muito bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar aqui o painel, na sala do papel dos combustíveis na descarbonização, o painel sobre modal automotivo. O evento aqui, a gente cumprimenta mais uma vez ao DOP pela iniciativa, um evento, mais uma vez, grandioso aqui em Araçatuba, que também está sendo transmitido online, então tem muita gente vendo. Então, hoje pouca gente na sala, mas a gente tem certeza que tem muita gente aí vendo o evento, que também vai ficar gravado para consultas posteriores. A UDOP já avisou também que vai disponibilizar os materiais eventualmente disponibilizados. Nossa palestra hoje conta com o professor Luciano Rodrigues, um craque do setor que honra o professor que teve, que é o nosso saudoso Pada, e hoje é uma referência no setor. Luciano, muito bom você estar aqui. Temos aqui no grupo de debatedores o Leonardo da Stellantis, o Henrique da Copersucar e o consultor Flávio Castellari, também para colaborar com os debates. Sou Roberto Holanda, da Bioenergia Brasil, e você o moderador de hoje. Antes da gente começar, vamos ter um vídeo aqui da UDOP. Por favor, Gisele. Bom dia a todas e a todos vocês que vieram ao nosso 7º seminário UDOP de Inovações. Novamente, Araçatuba é a capital nacional da bioenergia. Cremos que fizemos o melhor para vocês. Temos aqui 11 salas temáticas em que a gente vai explorar todas as inovações, não só na área técnica, como na área de gestão e na área estratégica. Vocês vão ter aqui 2 dias, com certeza, de muitas inovações que vocês poderão levar para as suas unidades produtoras e, com isso, melhorar a sua produtividade, diminuir custos e contribuir para que o país contribua com o mundo para a transição energética. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. Muito obrigado, não poderia deixar de agradecer a todos os apoiadores que acreditaram no UDOP mais uma vez, estão aqui conosco. E queria agradecer à Unip, que cede gentilmente suas casas para que a gente possa realizar o nosso evento aqui. Muito obrigado a todos vocês. 2 dias maravilhosos de palestra e voltem com Deus para suas casas amanhã à tarde. Muito obrigado. E um bom dia para você. É isso aí, Salib. Araçatuba, capital nacional da bioenergia, é um grande prazer estar aqui. Nós hoje vamos aqui até às 10h40, é isso, Gisele? 10h40, e aí, sem mais delongas, convidar o professor Luciano Rodrigues para a sua apresentação. Roberto, bom dia, gente. Agradecer primeiro as palavras aí, gentis palavras do Roberto, e depois agradecer, né, em nome da Única, o convite feito pela UDOP para que a gente participasse desse painel. Vou falar um pouquinho, então, a gente vai tratar aqui de papel da descarbonização dos biocombustíveis, em especial, nesse caso aqui, no setor automotivo, no modal automotivo. Tivemos um painel sobre a descarbonização do setor aéreo, setor marítimo e agora no setor automotivo. Então, vou fazer uma apresentação rápida aqui para a gente poder, digamos, só para introduzir o tema e para a gente ter tempo aqui para a conversa. Então, basicamente, aqui é um gráfico, a gente já conhece, já apresentei isso em outros lugares, é um gráfico... Opa, tem alguém... Ah, não, voltou. Ah, perfeito. Bom, aqui é um gráfico que mostra quantos bilhões de megajoule o setor converteu em produtos para a sociedade. Então, a gente vê ali o movimento do açúcar. O açúcar é super importante, né? Teve um período aqui de estagnação, né, ao longo de todo o pró-álcool. Aqui nós tivemos uma abertura do mercado, o setor saiu de praticamente 0 de market share no mercado mundial, chegou em 50%, e é um mercado que cresce a uma taxa pequena. Aqui a participação do etanol e aqui a participação da biodiversidade. O fato é que a dinâmica do setor sempre esteve muito ligada ao mundo da energia. Né? Foi assim com o boom de expansão aqui no pró-álcool, foi assim a crise no final da década de 80, foi assim outro boom de expansão aqui com o veículo elétrico, foi crise com o controle de preço com o veículo flex, não elétrico, ato falho aqui.
E aí nós tivemos outra crise com a gasolina. Então, assim, os momentos de expansão rápida e retração do setor sempre tiveram ligado ao mundo da energia, em especial ao mundo da energia na mobilidade leve. Tá? E qual que era a lógica desse mundo aí? Sempre política energética no mundo todo era caracterizada por duas diretrizes principais. Garantia de suprimento, não pode faltar nem combustível, nem energia elétrica, e preço acessível, o mais baixo possível. O Proálcool foi criado a partir disso aqui. Né? Crise do petróleo, tinha problemas de suprimento e o preço foi lá para cima. Na década de 80, a nossa crise estava muito relacionada a essas duas características. Nós tivemos preço do petróleo caindo, não tinha mais o problema de garantia de suprimento, e aí teve a descontinuidade da estrutura que a gente tinha no passado. E como que era no passado? No passado, a nossa competição com a gasolina, essa lógica de preço e suprimento, ela era muito vinculada ao número de veículos que a gente vendia por categoria, né? Gasolina, o etanol. Então, está aqui a venda de veículo no Brasil desde 1957, né? Predominantemente gasolina, que a gente começou a estimular veículo a etanol, e aqui a preocupação era vender mais veículo a etanol, porque eu tinha certeza que lá na ponta a demanda aconteceria, ele tem que usar etanol. Né? Final da década de 80, isso caiu, voltou a venda de veículo a gasolina e aqui entrou a nova tecnologia, o veículo flex. Então, nesse período aqui, a discussão do setor nesse mundo, nessa, digamos, conexão com o setor automotivo, era basicamente diferenciação de IPI. Tinha até questões de o posto a etanol poderia abrir no final de semana e o posto que vendia gasolina não podia abrir. Né? Então, a gente tinha medidas até desse tipo aqui para estimular um ou outro. Bom, com o veículo flex, essa dinâmica mudou. Né? Então, não tem mais a preocupação lá no momento da venda do veículo, mas tem a preocupação a cada abastecimento. Agora, o consumidor olha de etanol e gasolina e o vínculo de preço entre esses dois produtos ficou muito mais estreito. Né? Então, aqui a gente tem preço médio da gasolina na bomba no Brasil. Isso aqui está tudo em valor real. Então, vejam que esse período aqui o valor real da gasolina caiu, porque o preço nominal ficou fixo. Então, quando a gente traz para o valor presente, caiu. E aqui o preço do etanol na bomba, valor médio Brasil. E aqui tem uma linha tracejada que representa 70% do preço da gasolina. Então, tirando esse período aqui, que o veículo flex ainda era incipiente, o setor deu um boom de expansão, todo o restante, vocês vejam que, via de regra, o preço do etanol fica girando em torno de 70% do preço da gasolina, um pouco para mais, um pouco para menos, depende do estado, depende da região. Mas essa é a preocupação nossa e aqui a gente tem uma primeira, vou colocar lá, conexão em relação à política pública. Né, porque aqui tem uma preocupação, nós estamos falando, tem que olhar indústria automotiva, setor de petróleo, setor sucroenergético e política pública. Então aqui eu vou precisar de diferencial tributário para fazer com que essa competição incorpore o elemento, o componente ambiental dentro do sistema de preço. Eu acho que a gente já teve um grande avanço. Né, no passado aqui, isso aqui é preço da gasolina aqui na refinaria, em branco está o preço internacional da gasolina trazido para dentro do Brasil. Então, aqui no passado, você não tinha correlação nenhuma. Desde 2016, você tem alguma correlação. Ela já foi mais estreita, agora um pouco menos, mas o fato é que isso trouxe um pouco de segurança da gente ter, né, minimamente uma ideia do que vai acontecer com o preço da gasolina e saber que ela vai seguir, em alguma medida, o preço que transita no mercado mundial. Né? Para quem está do lado de cá concorrendo direto com a gasolina, isso é fundamental. Então, acho que esse é um primeiro elemento e precisa estar presente nesse mercado. E com isso a gente tem crescido. Né? Aqui está a participação do etanol, venda de etanol anidro, de hidratado, e aqui em cima a participação energética, etanol anidro hidratado no ciclo Otto. Né? Nós tivemos uma quedazinha aqui, quebra de safra em 2021, desoneração tributária, né? Eliminação de diferencial tributário em 2022, começo de 2023. Esse ano já estamos aqui no patamar de 46%. Se a gente olhar aqui, sei lá, basicamente os 10 últimos anos nós ficamos entre 45% e 50% de toda a energia consumida pelo setor de veículos leves vindo do etanol, ou anidro ou hidratado. Essa é uma participação relevante. Um outro ponto que vale a pena mencionar, nós estamos passando por um processo de transformação na produção. Né? A primeira coisa que isso, nessa sala aqui, a grande maioria já entende, não dá para fazer açúcar ou etanol, né, desligar açúcar ou desligar etanol de uma hora para outra. Aqui eu coloquei uma linha e toda vez, isso aqui é a relação de preço açúcar e etanol ao longo do tempo. Né? Então, toda vez que o preço está acima da linha em branco, o açúcar está remunerando mais. Então, aqui está 1,15, quer dizer, o açúcar está remunerando 15% a mais do que o etanol. E aqui embaixo está
quanto de cana foi destinada para um ou para outro produto. Então, veja, tem período que o açúcar remunerou muito mais, tem período que o etanol remunerou muito mais, e a variação que a gente teve aqui de mix de produção para etanol não foi tão grande. O mínimo foi 50%, o máximo 66%, ou seja, tem 15% da cana que vai para um ou para outro produto. Essa história de que, vou desligar aqui e agora fazer açúcar, não faz sentido. Tem restrição técnica, tem restrição comercial, tem restrição de toda a natureza aqui. Outro elemento que mudou é a produção de etanol de milho. O etanol de milho, no ano passado, representou 19% da produção total, esse pedaço aqui. Esse ano já está em 15%, mas vai passar de 20%, porque a safra de cana para agora no Centro-Sul, novembro, dezembro, safra de milho vai quase 1/12 até março. E com isso, no ano passado, nós já tivemos 42% da oferta de etanol produzida por empresas que não fazem açúcar. Empresas de etanol de milho, empresas de etanol de cana. Esse ano aqui, esse número vai chegar mais próximo dos 50% na hora que a gente fechar a safra. Então, esse é um outro elemento. A oferta de etanol também tem menos relação com a oferta de açúcar, porque nós mudamos estruturalmente o sistema de produção. Isso tem feito com que o etanol avance para o país. Aqui que eu pedi para o pessoal olhar, pegar o dado de cada um dos municípios do Brasil, e aqui está o market share, quanto que é a participação de etanol no ciclo Otto. Nós vimos que na média do Brasil fica ali em 45%, 50%. Aqui ele postou produto por produto, então quanto mais laranja aqui a participação é menor, mais verdinha a participação é maior. Isso aqui é 20 anos atrás, uma participação mais expressiva aqui nessa região. 2003, se a gente vai para 2013, 10 anos depois, a gente já vê uma participação grande aqui, aumentando participação nos estados do Centro-Oeste, e esse daqui é o dado do ano passado. Então, ao longo desse tempo, o etanol tem aumentado a sua participação em outros mercados. Hoje, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas e Paraná representam 85% do consumo de etanol, mas a gente já vê algum avanço aqui em cima no Nordeste, e aqui tem um ponto, nós vamos ter uma mudança nesse cenário, e aqui tem uma primeira conexão de política pública, que é a reforma tributária. A reforma tributária, o texto que saiu da Câmara, prevê que nós vamos manter o diferencial tributário que nós temos hoje, entre etanol e gasolina, e que daqui para frente vai ser uma alíquota, daqui para frente não, quando ela for integralmente implementada, vai ser uma alíquota só no Brasil todo. Então, eu vou ter uma alíquota de tributo federal, em reais por litro para etanol, já é assim no Brasil todo, e eu vou ter uma alíquota de tributo estadual também no Brasil todo. Então, hoje, aqui nós temos a alíquota de ICMS, por exemplo, de etanol, 25%, aqui tem 12%, então isso tem uma diferença de preço. Lá na frente vai ser a mesma alíquota, a diferença de preço de etanol entre os estados simplesmente vai ser o diferencial de custo de transporte. Então nós vamos ter uma maior uniformidade nessa competição do etanol com gasolina no país inteiro. Esse é um ponto importante, inclusive para a indústria automotiva, porque nós vamos ter maior penetração do etanol. Um outro ponto de política pública que a gente está discutindo exatamente agora, então o primeiro é a reforma tributária, está sendo discutida no Congresso, impacta essa competição entre etanol e gasolina. O outro ponto é a mudança de nível de mistura. Então, por que a gente está avaliando ampliar a mistura de etanol na gasolina? Basicamente, hoje a gente consome, arredondando aqui, 45 bilhões de litros de gasolina, 12 bilhões de litros de etanol anidro. Se a gente for para E30, aumenta 1,5 bilhão de consumo. Se a gente for para E35, aumenta mais 2 bilhões e 300. Se eu somar os dois aqui, estou falando aí algo próximo de 4 bilhões de litros. Esse que é aumento de consumo, que se está discutindo, num primeiro momento, E30. E o que traz de impacto? Isso está previsto lá no combustível do futuro. Primeiro é o seguinte, se a gente aumenta o teor de etanol na gasolina, se aumenta o teor de octanagem dessa gasolina, desde que a gasolina pura, que sai lá da refinaria, não seja alterada. Então tem um ganho para a indústria automotiva em termos de desenvolvimento de motor. Segundo benefício, reduz a emissão de gases de efeito estufa. Hoje a nossa gasolina tem uma emissão média de 74 gramas de CO2 por megajoule, E30 cai 2%, E35 cai 6%. Então nós estamos falando aí de só no E30, uma emissão de gases de efeito estufa evitada, que é equivalente ao plantio de mais ou menos 8 mil hectares de floresta por ano. Então é o que eu ganho em termos de redução de emissão de gás de efeito estufa. Sair de E27 para E30 é como se eu estivesse plantando todo ano 8 mil hectares de floresta para efeito de redução de emissão. E o terceiro elemento é que a gente vai reduzir a importação de gasolina. Então aqui a importação de gasolina ao longo do período, desde 2010 a gente importa a gasolina, algo próximo de 4, 5 bilhões de litros, então a gente conseguiria substituir uma boa parte dessa importação por etanol.
E30, nós estamos falando do impacto de balança comercial de 700 milhões por ano, E35, quase 2 bilhões por ano. Então, assim, tem um efeito econômico também. É óbvio que aqui tem, daqui para frente, a necessidade de fazer teste, ter segurança de que não traz nenhum tipo de impacto para o veículo e aí a gente seguir para uma eventual implementação. Então, aqui são 2 pontos de política pública que a gente olha e ainda no modelo antigo de competição via preço. Eu tenho que ser mais competitivo do que o meu combustível fóssil substituto. Agora a gente está entrando por um outro mundo, por uma outra esfera no mundo da energia, que eu vou ter que garantir suprimento com preço barato e com menor emissão possível. Então esse componente ambiental tem mudado, né, a dinâmica do mundo da energia e na mobilidade não vai ser diferente. Bom, e como que a gente tem se posicionado aqui? Então, quando a gente olha aqui, isso aqui é grama de CO2 por megajoule. Quanto que eu emito por unidade de energia? Né, uma energia solar está entre 10 e 20, o etanol está aqui, né, de 20 de cana, gasolina, energia elétrica carvão, energia elétrica tocada a óleo. Coloquei alguns exemplos aqui. Então, isso aqui é a intensidade de carbono. E no caso da cana, basicamente, o etanol, o CO2 que sai, o carbono que sai aqui quando a gente queima o etanol, o carbono que a planta absorveu. A única coisa é que a gente usa ainda insumo fóssil na produção, então ele não é emissão zero, ele chega a emitir aí uns 20 gramas de CO2 por megajoule. Mas a gente se posiciona de maneira efetiva nesse mundo que está olhando agora o componente de emissão. Tem um espaço grande, acho que a gente tem uma vantagem aqui no Brasil, que a gente tem pegada de carbono auditada por planta, não tem isso em lugar nenhum do mundo. Eu lembro quando a gente começou a discutir com as montadoras, né, a matriz europeia ligava e falava, pô, mas qual que é o nível de descarbonização de etanol? A gente falava, me fala a planta industrial que eu te falo a intensidade de carbono do etanol produzido naquela usina. Pô, isso é diferente, né? Auditado por uma empresa externa, validado pela ANP. Então, acho que a gente tem uma vantagem aqui, trazida inclusive pelo RenovaBio, de já estar com essa planta auditada. E aqui tem um espaço grande. Nós temos usina que precisa de 600 litros para emitir um CBIO, para reduzir 1 tonelada de carbono. E tem usina que precisa vender 5 mil litros de etanol para reduzir 1 tonelada de carbono. Então, tem um espaço para ganho de eficiência aqui. E agora nós estamos, né, implementando no Brasil algo inovador. O Programa de Mobilidade Verde, uma nova conexão com política pública, né, a política industrial para a indústria automotiva, reforçado pelo combustível do futuro, está dizendo o seguinte, antes nós olhávamos só aqui, né, a eficiência do veículo na conversão de energia em deslocamento. Agora, até 2031, a partir de agora, nós vamos olhar esse pedacinho aqui, que a gente chama aí de ciclo poço à roda. Eu vou olhar quanto que o veículo é eficiente e vou olhar quanto que emite o combustível, a energia que ele está usando. Então, aqui a gente já traz uma condição diferenciada, né? Se eu estiver usando etanol, eu emito uma quantidade por quilômetro rodado. Se eu estiver usando gasolina, eu emito muito mais. Se eu estiver usando energia elétrica, depende da fonte de energia elétrica. Se eu estiver usando biometano ou gás natural, enfim, ter um combustível de baixa intensidade de carbono lá atrás faz diferença para a indústria automotiva, né? Agora a indústria vai começar a calibrar seu portfólio, olhando a possibilidade de usar um combustível de baixa intensidade de carbono. E em 2032, nós vamos olhar todo o ciclo de produção. Vou olhar as emissões aqui na produção de veículos e componentes e no descarte. Ou seja, nós vamos ter na política brasileira algo inovador no mundo todo. Na Europa, por exemplo, eles olham ainda só esse pedacinho aqui. Não sai nada de gás no escapamento, não emite nada, ainda que a energia elétrica esteja sendo gerada a 200 km, né, queimando carvão. Então, é uma condição diferenciada. Bom, e como que a gente está? Então, fazer aqui uma coisa mais didática, vou quebrar, né, de uma forma em 3 categorias, mas tem uma série delas. Grosso modo, só para a gente ter uma ideia. Motor a combustão, ele gasta aí 1,40 até 1,70, depende do motor. Eu coloquei uma variação aqui, megajoule para rodar 1 km. Né? Então, essa é a eficiência energética média dele. Aqui a gente, no passado, só tinha etanol e gasolina. Ninguém estava preocupado com esse númerozinho aqui, que era emissão. A gente só olhava preço. Então, eu tinha desse lado essa tecnologia, do lado de cá, possibilidade de escolher 2 coisas. E nós estamos falando agora de incorporar outras tecnologias. Como eu falei, aqui tem um mundo de tipo de híbrido, aqui tem um monte de tipo de elétrica, eu coloquei só 3 aqui. Então, de fato, quando a gente caminha daqui para cá, você tem ganho de eficiência energética, na conversão de energia em deslocamento. Agora, o que a política está dizendo é o seguinte, me interessa não é só isso aqui, é a combinação disso com isso aqui, e não só etanol com gasolina, eu vou olhar tudo.
Então, eu vou pegar a eficiência do veículo, a intensidade de carbono do combustível e vou olhar quanto que emite em grama de CO2 por quilômetro rodado. Para mim, o ideal é veículo eficiente com energia de baixo carbono. Se a gente multiplicar isso aqui por isso aqui e conseguir grama de CO2 por quilômetro rodado, nós vamos ter, olhando só o ciclo poço-roda, aquele pedacinho menor, tá? Veículo a combustão no Brasil, com gasolina, com etanol, com gasolina com 27%, com etanol hidratado 100%, isso aqui nível de emissão por quilômetro rodado. Se a gente pula para cá os mesmos combustíveis num veículo híbrido, então aqui gasolina pura, gasolina com anidro, etanol hidratado, eu coloquei aqui um exemplo de veículo elétrico no Brasil, veículo a célula de combustível, que também não deixa de ser um veículo elétrico, e o veículo elétrico na Europa, que tem uma variedade absurda, depende do país que você pega lá na Europa. Né? Então, assim, a gente vai ter um leque de possibilidades, e nesse mundo acho que a gente sai na frente, no sentido de ter política pública que reconhece isso, e do setor estar preparado e já saber como que eu faço para reduzir a emissão. Né? Todo mundo hoje entende que se usar mais adubo nitrogenado, mais diesel na produção, mais calcário, mais gesso, etc., vai impactar a pegada de carbono do etanol. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente, primeiro, vai ter que, no setor produtivo, reduzir a intensidade de carbono. Nós já estamos fazendo isso. Isso aqui é etanol de cana. Eu peguei todas as usinas que estão certificadas no RenovaBio. Cada pontinho desse aqui é uma usina. E a curva está, quando ela é maior aqui, é que tem mais gente nessa esfera. E aqui embaixo eu tenho a intensidade de carbono. Ficou pequenininho. 10, 20, 30, 40 gramas de CO2 por megajoule. Então, esse era o perfil das usinas na primeira certificação, é o perfil das usinas na certificação do RenovaBio. Se a gente migra disso aqui para dado primário, por exemplo, quer dizer, eu não estou colocando tecnologia nenhuma aí, só estou pegando a área de produtor, via de regra, e certificando ele com dado primário. Essa curva já vem daqui para cá. Eu já saio de 26 gramas para 21 gramas, ou seja, esse movimento permite que a usina receba mais com o CBIO e permite que a multadora reduza ainda mais a emissão por quilômetro rodado lá na ponta. A gente conecta os setores, conecta a política pública. Aqui é a mesma coisa, etanol de milho. Essa era a curva que a gente tinha lá na frente. Tinha um pessoal de etanol de milho que certificava com dado padrão, pessoal com dado primário, dado padrão. A última certificação de milho a gente já trouxe essa curva para cá. Ou seja, nós estamos ganhando eficiência ambiental lá na produção. O que eu acho, para a gente fechar, que tem últimos 3 slides? Então, temos política pública, tem que fazer um esforço do setor. A indústria automotiva já está olhando essa oportunidade de descarbonização com bioenergia no Brasil. E agora o último elemento, questão geopolítica e comunicação. Né? Então, primeiro, a gente precisa se esforçar para que o etanol também esteja em outros países do mundo. Né? Aqui, talvez, o exemplo mais notável é da Índia, que está expandindo o programa de etanol lá no país. A gente precisa, né, criar esse tipo de elemento em outros países do sul global. Esse, eu acho que é um ponto importante. A gente precisa trabalhar em comunicação e entender que esse tipo de matéria, né, não necessariamente faz sentido para o caso brasileiro. Acho que até no mundo a gente está começando a ver a reversão disso. Né? Então, isso aqui são matérias 2020, 2021. Aqui no Brasil a gente já começou, isso aqui são matérias antigas, tá? A Stellantis está lançando hoje, inclusive o Leonardo mencionou aqui, tinha esquecido o veículo híbrido Flex aqui no Brasil, mas isso aqui são as matérias que a gente tem visto mais adiante. Então, assim, nós vamos ter que trabalhar em comunicação e entender que não necessariamente o que funciona lá funciona para o Brasil, a gente tem uma condição diferenciada. E também entender que tem uma geopolítica por trás disso. Tem uma briga, né? Eu coloquei aqui só Estados Unidos e China, mas aqui a gente tem a concentração de combustível fóssil no mundo. Então, hoje, 54% do carvão queimado no mundo vem da China. Né? 7% dos Estados Unidos, se a gente contabilizar aqui petróleo e gás, total de fóssil, um quarto da energia fóssil do mundo está sendo queimada lá na China e está tudo bem, não tem nada de novo aqui. O que surpreende é esse gráfico do lado. Isso aqui é fonte renovável no mundo. Hoje, 40% de toda a energia eólica gerada no mundo está na China, 36% da energia solar está na China, mais de 1/3 de toda a energia renovável no mundo está na China. Então, tem um projeto de país ali, e isso repercute no modelo de negócio que as empresas chinesas têm utilizado, inclusive no setor automotivo nacional. Né? Estados Unidos tem ficado para trás, o governo Biden, né, deu um estímulo grande em 2022 para tentar avançar, mas tem uma discussão geopolítica de se posicionar
de maneira adequada e na liderança nessa transição energética. Tá? E isso acaba repercutindo aqui. Né? E aí a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala, estou dando isenção de PVA para um veículo híbrido. Às vezes você dá isenção de PVA para um veículo híbrido importado que roda com gasolina. Né? Isso, do ponto de vista de emissão, não faz sentido. Estou dando dinheiro para alguém que comprou um carro importado com altíssimo custo, porque supostamente ele está reduzindo a emissão e na prática ele está levando a bateria para passear e queimando gasolina. Então a gente precisa tirar essa distorção aqui no mercado brasileiro e a hora que a gente olha do lado de cá, algo para a gente refletir, aí talvez mais da indústria automotiva do que nosso, né? Esse movimento, né, de tarifa antidumping, quando a gente vê China entrando no OMC criticando tarifa de importação de outros países, de fato, né, a gente tem uma condição diferenciada nessa geopolítica global que vai acabar impactando a gente. Então, basicamente, acho que é a mensagem que eu queria deixar aqui. Acabei gastando aqui 25 minutos, mas dizer que, primeiro, a gente está fazendo um alicerce importante. Reforma tributária, diferenciação, tributos, discutindo E30, política automotiva, reconhecendo a importância de ter etanol de baixo carbono lá atrás. Então, acho que a gente tem um alicerce razoável na parte institucional. No setor produtivo, a gente avançou, né, compromisso de desmatamento zero, auditoria de plantas, pegada de carbono auditada por planta industrial, por usina. Isso é inédito e isso é fundamental porque esse dado do RenovaBio, hoje ele serve de input no programa de mobilidade verde da indústria automotiva. Se a gente ganhar eficiência ambiental aqui no campo, eu vou ajudar a montadora a cumprir a meta dela lá na frente. Então, a cadeia toda passa a seguir na mesma direção. Então, esse é outro elemento importante. E o que eu acho que a gente tem que cuidar dentro da produção, reduzir emissão e reduzir custo. E, em termos de país, pensar questão de comunicação e como a gente vai lidar com esse mundo diferente aí, do ponto de vista político, globalmente. Acho que era isso, gente. Obrigado pela atenção de todos aí. Obrigado, Luciano. Convidar aqui os demais para comporem aqui o dispositivo. Talvez falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho da nossa atividade enquanto Bioenergia Brasil, antes disso, Luciano, porque eu vou fazer um link da nossa atividade com o seu discurso na sequência. A Bioenergia Brasil é uma associação de associações. Nós congregamos aí representantes de 17 estados produtores do Brasil. E nosso trabalho é zelar. Nós temos um trabalho proativo de ajudar, de estimular políticas públicas que impulsionem o nosso setor. Nós temos o trabalho reativo de evitar políticas públicas que atrapalhem ou que prejudiquem o nosso setor. Fazendo já o link com o que o Luciano Rodrigues apresenta aqui, a gente vê na evolução do setor, a gente vê o tanto que política pública influencia para o bem ou para o mal a produção e o uso do biocombustível. E aí, nós chegamos num momento em que alguns conceitos começam a aparecer com muita intensidade. O primeiro é a segurança energética. Você vê segurança energética misturado com geopolítica. É um conceito diferente. Os países hoje estão preocupados em não serem dependentes de ninguém e não terem que ser servidos a ninguém. Isso é um novo modelo de geopolítica que estava acontecendo. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, você tinha 2 blocos hegemônicos e você tinha que escolher o seu time e você tinha que andar conforme a toada que lhe fosse imposta. Hoje, mais não. Os países procuram mais independência e segurança energética é um ponto forte. Por outro lado, você tem a questão da transição energética, que veio tomando impulso até chegar no momento em que não se fala em outra coisa. A gente tem políticas que vão na transição energética, que impulsionam a transição energética em todo o mundo. E nós temos a sorte de sermos uma referência mundial nesse aspecto. A mobilidade,
a parte de transportes certamente é um dos maiores emissores e é um dos casos que a gente tem que endereçar de forma mais premente. Portanto, a gente aqui no Brasil tem muita oportunidade e tem dado o exemplo. Esse ano, a nossa atividade, eu vejo aí um folheto que o deputado Arnaldo Jardim faz, e falando sobre o combustível do futuro, que é muito importante. Esse ano o setor consegue muitas realizações importantes em Brasília. A gente viu a aprovação do projeto do combustível do futuro, que é um projeto e o projeto Mover, e os dois ratificam esse conceito de análise de ciclo de vida de emissões. Isso é fundamental, né? Isso direciona o Brasil para o que realmente importa, que é a descarbonização, e dá a toada de que o Brasil respeita e incentiva e opta pelo caminho dos biocombustíveis para a sua transição energética. Então, você tem o combustível do futuro na área de combustíveis, você tem o Mover na área da indústria automobilística, você tem o PATEM, que está no Senado, que é o Programa de Aceleração da Transição Energética, para trazer recursos para desenvolvimento de tecnologia. Você tem o PL do hidrogênio, que passou mais de longo prazo, e você tem recentemente o PL que a gente chama, o 3149, que é um PL que disciplina uma coisa que já acontecia, mas que precisava de disciplinar, que é o rateio, que é a divisão da receita do ICBIOS com a categoria de fornecedores. O que aconteceu é que depois que houve o entendimento que a nossa categoria de produtores industriais juntou com a categoria dos produtores independentes, nós viramos uma força muito grande no Congresso. E aí aproveitamos o momento para colocar também, fazer uma coisa reativa. Nós estamos defendendo o RenovaBio. Esse projeto tem uma série de medidas que vão inibir as fraudes que estão ocorrendo contra esse programa, que é um marco no mundo. Então, e uma coisa, a nossa união institucional é muito forte, e hoje a gente é respeitado em Brasília. Isso vem de vocês, isso vem das indústrias de vocês, que nos conferem essa musculatura. Bom, então, dito isso, acho que eu achei importante situar um pouco todos, me permitir fugir um pouco dos debatedores, e sem mais delongas, eu vou passar, vamos de lá para cá, o Henrique. Henrique é uma recente e muito bem-vinda aquisição do setor. Henrique vem da indústria automobilística, com grande experiência na indústria automobilística, e veio para o lado de cá, veio para o nosso setor. Hoje ele é diretor de Relações Institucionais da Copersucar. Henrique é advogado e tem trazido uma grande contribuição. Ele rapidamente ele percebeu as demandas e a lógica do setor, trazendo uma visão que vinha da indústria automobilística e que hoje não é outra coisa que não complementar aos nossos projetos. Henrique, eu queria, nesse sentido, que você trouxesse aí a sua visão, evidentemente que dentro do que o Luciano falou, que é muito importante, né? Como é que você acha que esse momento de transição à energia conversam os interesses do setor com os interesses da indústria automobilística? E antes de eu falar um pouco propriamente do que o Luciano falou, acho que eu vou fazer um depoimento bem rápido, né? Eu acho que é um sentimento que a gente tem que espalhar. A gente aqui, de forma relevante, tem a oportunidade de melhorar o mundo para as futuras gerações, né? Eu não vejo isso uma utopia, não vejo isso uma resposta de Miss, né? Eu realmente percebo isso. Quando a gente fala que a matriz energética brasileira hoje, somado ao que o nosso setor entrega de energia elétrica, ao que entrega de biocombustível, ela já é superior ao que o modal hidrelétrico entrega de energia, é disso que a gente está falando, né? Assim, e aí é disso que a gente está falando, que a gente já faz, e a oportunidade que a gente tem que fazer. Ontem a gente estava aqui nessa sala, coincidentemente falando de SAF, né, do combustível lá para avião,
que é um modal de difícil eletrificação, ou difícil uso de outra tecnologia que não o combustível líquido. Estava aqui o presidente da Airbus, o Daniel, que trabalha comigo na Copersucar, estava aqui. Algumas pessoas que estão aqui compondo estavam aqui assistindo. E hoje o Leonardo, que vai falar daqui a pouco, o Leonardo ele é da Stellantis, sem dúvida, hoje a maior montadora do Brasil. O Léo vai falar um pouco, não vou dar spoiler, mas também posso dizer que é a montadora mais brasileira das multinacionais, que mais tem se historicamente investido no Brasil, se adaptado às regras do Brasil, lançou o carro álcool no Brasil, mas o Léo fala na sequência aí um pouco. Mas subindo com o Léo falou assim para mim que vai ter etanol para tudo isso? Para a SAF? Vai ter etanol para o que vocês estão fazendo? Como é que é? Nós estamos passando agora para E30, E35, a gente está falando de veículos 100% etanol. Como é que isso vai... Me fala um pouco aí, né? Como é que funciona isso? Eu acho que parte da resposta o Luciano mostrou, né, em relação a aumento de mistura, a gente está pronto, preparado, não é um esforço relevante, pelo contrário, ele vai fazer uma acomodação do que tem hoje de oferta, importante para a gente seguir os nossos investimentos. E sim, né, a gente depende muito do que está sendo feito agora na parte institucional, como o Roberto colocou, mas depende muito do que a gente vai se posicionar também do ponto de vista de nação, perto e frente às outras nações, né? A questão geopolítica ela chegou para as montadoras também. Há cerca de 10 anos, as montadoras assinaram compromissos de descarbonizar, ou seja, de parar de usar ou de ter na equação final, ter carbono sendo lançado adicional na atmosfera. A maioria das montadoras já começou olhando todos os seus aspectos de atuação, ou seja, não é só o carro, né? Embora a política na Europa fale lá, o carro é emissão zero, porque não sai nada no escapamento, as montadoras já consideram na Europa o que o Brasil trouxe na legislação aqui, que é ser carbono neutro na produção, no uso e na destinação. E como é que chega a isso, né? Tem diferentes datas, tem gente que fala 2035, 2050... né? E as montadoras estão trabalhando nisso. No Brasil, o que a gente tem oferecido, né? E esse componente é novo, né? O Brasil, até 2018, a gente olhava também a eficiência energética. Se o veículo ele era econômico ou não era econômico. Aquela tabelinha do Inmetro, que foi criada lá no final de 2009, 2010, que tem para geladeira, foi trazida para o carro, né? Só que depois disso, e com esse movimento das montadoras, principalmente na Europa, falou assim, bom, não é só mais o consumo. O Brasil sempre incentivou o consumo, desde a década de 90, como uma forma, inclusive, de dar conta de oferecer energia para os veículos. O Luciano lembrou, eu era criança, eu lembro de não ter gasolina no domingo, né? Eu ia viajar com meu pai tinha um galão de gasolina que ele levava no carro, porque dependendo da viagem, não tinha onde abastecer. Então, o Brasil sempre teve uma premência em buscar eficiência energética, mais do que, né, historicamente, mais do que outros países. E aí, a partir de 2018, 2019, a gente começa a olhar e discutir a integração disso com a emissão de carbono, né, porque é uma relação proporcional. Quanto mais você gasta de combustível, mais emissão você vai ter. E aí entra o componente combustível. Eu acho que nesse momento, eu não vou me alongar muito, meus comentários são, né, nesse momento a questão geopolítica tem ganho mais relevância em relação à matriz tecnológica que os países estão adotando. Havia um movimento de o elétrico é a única solução, vamos embora, e desconsidere soluções do mundo afora. O Brasil, e nós somos um monte de brasileiro brigando, às vezes as multinacionais, eu me coloco nesse papel e eu ouvi algumas vezes essa frase, nós somos um monte de brasileiro brigando pelo Brasil com as nossas matrizes, né? Seja porque a gente quer ter relevância no nosso negócio aqui, seja pela questão de entendimento do mercado local, de entendimento que a gente não vai vender carro de 300 mil reais, né? Que a gente não vai ter carro para viajar de Araçatuba a São Paulo e a pessoa não vai querer parar 50 minutos para abastecer o carro. A gente sempre viveu esse drama nas montadoras e eu acho que essa força a gente conseguiu colocar nesses últimos 2, 3 anos, tentando mostrar que o Brasil tinha outras possibilidades, né? Então, acho que de 2020 para cá,
Montadoras, por exemplo, como a General Motors, eu falo sem nenhum problema, porque isso é público, né? Que anunciaram que iriam para o modal diretamente elétrico, deram declarações e já anunciaram investimentos, dizendo que voltaram, né, assim como a Ford, voltaram e vão também investir em híbrido, né? A solução está dada? Vai ser isso? Não vai ter mais eletrificação? Não. Não é? A gente não pode ter essa utopia. Ah, resolveu, agora... Não, não. A gente caminha para a eletrificação. Existem outros benefícios que são atingidos ou recebidos apenas com a eletrificação. Por exemplo, a emissão de poluentes, né? O veículo elétrico ele emite 0 poluentes. Mas, para a questão de descarbonização e para uma economia como a nossa, para um país como o nosso, para um país como a Índia, como um país como a Indonésia, países que a gente tem chamado politicamente de sul global, a nossa solução entrega 99% do que precisa ser entregue. Né? E a gente tem isso. A Europa não tem biomassa para produzir biocombustível. Ela precisa de uma outra solução. Então, eu acho assim, a nossa briga, ela assegurou que a gente não fosse simplesmente levado, adotado rotas tecnológicas que não fizessem sentido para a gente. Então, a gente conseguiu mostrar para essas matrizes, acho que isso foi um trabalho do Brasil. A empresa que eu estava, eu tenho certeza disso. Né? Foi aprovado em diferentes comitês de gestão mundiais a possibilidade do Brasil utilizar nos seus compromissos de descarbonização biocombustível, o etanol propriamente dito. Né? E agora esse movimento ganha musculatura, por questões adicionais, como o Luciano mostrou, geopolítica, segurança energética, o próprio impacto econômico que nós e vocês, né, quando eu falo nós, todos nós aqui, representamos. Né? A gente fala de uma cadeia aí hoje direta do nosso setor de 800 mil empregos. Quando o Roberto fala que a gente chega em Brasília e a gente é ouvido, não é porque gostam do Roberto, eu até gosto dele, né? Mas não é por isso, é por conta do que a gente é para o nosso país, em termos de emprego, arrecadação. É um emprego interiorizado, não é só em grandes cidades, que é muito relevante para a gente manter uma ocupação ordenada na nossa sociedade. Então, assim, eu concluo dizendo que a gente vive um momento muito, muito bom, mas muito... não é perigoso, eu vou usar uma palavra talvez... Né, é mais precioso, ou seja, de mais cuidado, porque o que a gente está fazendo agora, né, a gente vai definir os próximos aí 10, 20 anos de mercado para etanol. A reforma tributária é um negócio bem bacana, o Luciano comentou bem en passant, porque a gente vai ter um imposto único e o tributo vai ser recolhido aonde o produto é consumido. Hoje a gente produz tudo em São Paulo, parte do imposto fica aqui, parte vai para lá. Então, estados que não produzem não têm interesse em produzir etanol. A partir de agora, eles vão arrecadar. Então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, que não produz etanol, se ele produzir, ele vai arrecadar, né? Porque vai ser lá, vai ser onde vai ser consumido. Então, a gente vai ter uma mudança no interesse na conta final do negócio para a gente ter essa ainda mais penetração do etanol no Brasil. Mas, né, de novo, é o caminho, a gente precisa trabalhar agora para assegurar que tudo isso... e essas novas demandas que o Léo vai comentar, eu vou passar para o Léo, que acho que é uma preocupação. Eu cansei de fazer reunião quando eu estava na montadora com a Tereos, com a Copersucar, com a Raizen, né, falar, e aí, como é que você vê a oferta? O que está acontecendo? Né, e chamava o board, né, o presidente da montadora, para ouvir os caras falarem, às vezes vinham os traders, tal, o cara, não, isso, aquilo. Esse temor do Max Açúcar acabar influenciando o fornecimento. Mas eu acho que, para além disso, né, o que as montadoras veem aí como oportunidade para o Brasil, acho que é uma provocação legal para passar para você, Léo. E eu concluo dizendo que a gente tem que estar muito próximo de tudo que está acontecendo agora, porque a virada é agora. A gente não pode celebrar, não. A gente tem que continuar bem firme. Obrigado. Obrigado, Henrique. Henrique colocou vários pontos importantes, mas ele veja como na hora que se começa a falar em descarbonizar, olá, tudo bom, André? A gente descarbonizar o setor de transporte, né? Aparece uma solução
que tem seu valor, uma solução de eletrificação rápida, e aí a política pública veio numa velocidade impressionante. Então, lá na apresentação do Luciano, né, vamos proibir carro a combustão em 2030. E aí o consumidor, que é quem manda, né, trouxe uma nova realidade para o mercado, né, trouxe o carro híbrido, trouxe o biocombustível de volta para a nossa realidade. Eu cometi um erro horroroso, eu não cumprimentei nosso presidente, Mário Campos. Bom dia, Mário, tudo bem? Falei bem do nosso trabalho, Mário? Você depois completa. Leonardo Amaral, você tem um homônimo no setor, que é o Léo Amaral também, né? Léo, assim, a gente prepara alguma coisa para te perguntar, mas aí aparece a história que vocês estão lançando um carro novo, né? Aí para tudo, vamos. Começa por aí, Léo, por favor. Bom dia a todos, todas. Primeiro, obrigado, né, por estar aqui com vocês aqui na UDOP. Relevante estar aqui na mesa com parceiros aí já de algumas discussões, né? Especialmente a Única, que é a Copersucar, faz parte aí, né, do nosso planejamento de médio e longo prazo. Então, primeiro, quem somos, né? Quem é Stellantis? Acho que todo mundo tem ouvido falar sobre Stellantis, mas o que é Stellantis? A Stellantis, ela é a fusão, né, entre dois grandes grupos de montadoras, a ex-PSA e a ex-FCA, globalmente. Então, hoje somos detentores de 14 marcas automotivas. Para o Brasil, as mais relevantes, né? Fiat, Jeep, Ram, Citroën, Peugeot. Isso tudo hoje é um único conglomerado aí, né, de marcas. Somos 14 por todo mundo, com marcas, né, como Alfa Romeo, Lancia, Opel, DS. Efetivamente uma larga escala aí de produtos. A gente se orgulha muito de ser a empresa que mais investe no país. A gente, para esse novo ciclo, a gente está falando de 32 bilhões de reais colocados aí para poder desenvolver, né, localmente, e a gente não abre mão dessa palavra, tem que ser local. Hoje a gente tem aí no nosso média de conteúdo nacional acima de 80% em praticamente todos os produtos que a gente comercializa aqui. E pelo fato de a gente acreditar, né, no país, acreditar no potencial de desenvolvimento local, a gente continua apostando também no etanol, né? A gente continua apostando nessa matriz energética limpa que temos, de forma que a gente possa evoluir em termos de descarbonização, sem comprometer uma cadeia, né, de autopeças já desenvolvida, sem comprometer empregos, que no final do dia é disso que a gente está falando, né? Se a gente faz uma mudança abrupta para um modal que hoje não somos detentores da tecnologia, basicamente estamos rifando um mercado para fora. Essa mudança abrupta na Europa, né, a partir de 2030 não pode mais veículo a combustão, ela tem sido repensada por muitos países devido a um fator simples, né? O produto produzido na Europa não consegue uma competitividade econômica com relação a um produto que é produzido fora da Europa. E aí muito subsídio que é dado dentro desse conjunto de nações, né, europeias, ele acaba estando migrando para uma nação asiática. Então o governo dá um subsídio de 8 mil euros, 7 mil euros, 5 mil euros, para você poder mudar seu modal, fazer a transição ali do fóssil para o elétrico, e de repente o produto consumido não é da região. Então você está fazendo uma transferência de riqueza ali indireta, e com isso tem se colocado muito essa questão, né, de como a gente podemos mudar esse modal, ter uma questão de descarbonização, porque esse tema é urgente, não é para amanhã, tem que ser para hoje. Na verdade, se formos avaliar todos os impactos climáticos que a gente tem visto, estamos atrasados em algumas décadas, acredito eu. E por isso a Stellantis, né, essa empresa que inova, né, que desenvolve localmente, ela pensada lá atrás, desde 2014,
essa estratégia, onde começamos a evoluir nosso motor a combustão, preparar ele para a hibridização. A gente hoje é um marco, né? Aqui em Campinas, do lado, estamos lançando aí os primeiros modelos BioHybrid, então, primeiros modelos híbridos, flex, produzidos localmente, o Pulse e o Fastback, modelos aí SUVs, né, da marca Fiat, que já são destaque aí nos seus segmentos, e hoje eles passam a ter essa condição também do motor híbrido, ou seja, você vai ter uma bateria de íons de lítio, você vai ter um motor elétrico auxiliando o motor a combustão, e vai gerar aí uma redução aí de pelo menos 2 dígitos em termos do consumo do carro comparativo, né, exclusivamente a combustão. Então, é uma tecnologia que desenvolvida localmente, patente de brasileiros, levada para a Europa, produzida na Europa e agora vai ter seu marco também aqui no nosso país. Mostra, né, o comprometimento da nossa empresa com a inovação, com o nosso país e o alinhamento com as políticas públicas, né, que a gente não pode deixar de ressaltar. A gente está aí no novo programa, o 3º programa de regulamentação de eficiência energética que o governo propõe para as montadoras. Então, começamos lá atrás com o Inovar Alto, 2012 a 2017, né, que foi o período do Inovar, mas a frota dele ficou para compliance 2017 até 2022, onde teríamos um compromisso de redução de 12%, fomos além, fizemos 15% aproximadamente. Veio o programa Rota 2030, novamente, com a frota agora a ser medida de 22 até 2026, onde o compromisso é de mais redução de 11%. Muito provavelmente iremos além também, com relação a esse compromisso. Então, quando a gente tem uma condição de planejamento, quando possuímos, né, uma condição de entender o que vai ser o mercado do futuro, e por isso a preocupação se vai ter etanol para todo mundo, é possível planejar as ações e colocar em line-up para poder fazer um desenvolvimento robusto, localizado, economicamente viável, que a gente consiga atender a expectativa socioeconômica do país e não somente ambiental. Então, o compromisso, né, da empresa é trabalhar pela descarbonização. Talvez somos a empresa com a meta mais severa de todos os players automotivos. Vamos reduzir em 50% até 2030 a emissão, com base em 2021, né, com base a um número de outrora, e seremos net zero já em 38. Não é 40, não é 50, é net zero já em 38. Para isso, sem aquisição de crédito de carbono, considerando desde a mineração até o fim de vida do veículo, ou seja, o ciclo completo, né, escopo 1, 2 e 3 do GHG Protocol, e isso tudo, né, inclusive o consumo, né, a rodagem do produto está dentro dessa conta também. Então, o que a gente ressalta, né, é o compromisso da Stellantis, seja com a descarbonização, que é um programa global, seja com o país, né, em trazer empregos, né, de qualidade. Hoje, somos capazes de desenvolver, do início ao fim, um veículo no país. Então, produtos aí da marca Ram, da marca Jeep, né, o Jeep Commander, a Ram Rampage, que hoje estão no mercado nacional, foram produtos 100% idealizados e desenvolvidos localmente. Então, somos 2.000 engenheiros dedicados ao P&D, ao desenvolvimento de produto, para realizar e ter essa capilaridade de conseguir termos insumos nacionais, tecnologia nacional desenvolvida para brasileiros e hoje desenvolvida, né, para o hemisfério sul do mundo. O nosso pensamento, né, e acho que essa aproximação Brasil-Índia com relação ao etanol faz muito sentido também para a indústria automotiva, é que possamos ter efetivamente mais países falando a linguagem do bio, entendendo os ganhos, né, que o biocombustível pode gerar para o mundo, que não perde nada ou muito pouco por um veículo eletrificado, sem alguns riscos, né, de descarte de bateria, que a gente ainda precisa discutir como é que isso vai acontecer lá na frente, reuso da mesma, a extração da matéria-prima,
que é severa também para o meio ambiente, quando você fala de materiais raros que são extraídos para poder gerar essa bateria. Então, pensando nisso tudo, a gente está sim caminhando no rumo da eletrificação. Começamos com o nosso BioHybrid, lançado hoje aqui em Campinas. Acho que amanhã vão ter muitas releases, muitas fotos aí disponíveis para todos, do nosso Pulse, do nosso Fastback, que a gente entende que é um produto aí, dimensionado, né, para a realidade urbana, e pretendemos que tenha muito sucesso aí, como todos os outros da marca. Obrigado, Roberto. Muito bom, Léo. Certamente já estou muito curioso para saber como é que são os carros e certeza que são bons. E vejam vocês, né? Uma empresa de relevância mundial está abraçando primeiro os conceitos de análise de ciclo de vida que estão virando política pública esse ano, mas eles já estão abraçando com um olhar muito sério e muito comprometido com a descarbonização e trazendo e abraçando soluções brasileiras, né, para alcançar esse fim, e soluções que vão virar exemplo para o mundo. A gente falava agora há pouco em segurança energética, né? Falava em novos mercados, o Léo menciona a Índia. E aí eu levanto essa bola, Flávio, você que é um dos caras do setor que mais rodou o mundo falando bem do nosso etanol, né? E aí eu queria que você compartilhasse aqui com a gente, né, a sua visão de o que é que está acontecendo lá fora dentro desse conceito de segurança energética, de transição energética também. Por favor. Obrigado, Roberto. É uma honra, um prazer estar aqui dividindo esse painel com feras aí, Copersucar, Stellantis, Brasil Energia, Única, né? Grandes parceiros nossos aí nessa 17 anos rodando o mundo, mais de 50 países. Eu tive a oportunidade de visitar cana-de-açúcar, usina, e poder levar, né, não só a questão do etanol, mas a produção de bioenergia, né? Então, a ideia é que eles produzam localmente e o uso dessa bioenergia. Eu gosto muito da palavra diversificação e flexibilidade, né? Foi o grande segredo da nossa indústria, uma indústria aí que começou em 1550 aqui no Brasil, e ela veio se reinventando, resiliente, mudando, né, e se transformando hoje em biorefinarias. Então, eu acredito que o futuro da mobilidade ela vai ser múltipla, né? Nós vamos ter uma cesta de tecnologias que vão ser ofertadas, né? E ela também vai ser regional, ela vai ser por vocação de cada país, né? Você olha hoje Estados Unidos, Europa e China caminhando para uma eletrificação a bateria muito forte, né? E a gente vê oportunidades no sul-sul de outras tecnologias que podem ser aplicadas aqui, como, né, foi citada aqui pela Stellantis, o nosso híbrido flex e tudo mais. Então eu vejo que vai ser múltipla. Eu acho que nós vamos ter um conjunto, né, de soluções que vão ser apresentadas, e aí eu gosto muito do que está acontecendo no Brasil, que o Luciano trouxe brilhantemente, que nós temos que apresentar de forma clara quais são as externalidades positivas e as vantagens de cada tecnologia. E aí a gente pode comparar, né, cientificamente qual é a melhor tecnologia que a gente vai usar, qual que vai descarbonizar mais, qual que economicamente para o nosso consumidor vai ser mais vantajosa. Então, eu acho que isso é importante, trazer essa transparência, e aí o Brasil sai realmente na vanguarda e está se destacando, né, nesse setor, mostrando, né, que a gente hoje consegue medir usina por usina, né, quanto cada usina tem de eficiência, quanto cada usina descarboniza na produção da bioenergia ou do combustível. Então, eu acredito muito nessa forma de seguir. Eu acho que o Brasil é um exemplo disso aí, né? E aí a gente vem na questão que vocês comentaram muito, que é oferta de combustível. A gente tem que ter oferta de tecnologia, e essa tecnologia tem que ter combustível para se mover. E aí a oferta de tecnologia, de combustível, de produto, né? O setor de cana-de-açúcar é ao concurso, né? Porque a gente pode fornecer energia elétrica, a gente pode fornecer combustível líquido, a gente pode fornecer biometano, quer dizer, o setor é fantástico, né? A gente pode oferecer tudo isso aí. Condição de produção,
eu acho que a gente mostrou várias vezes que a gente tem. Em 2002, a gente tinha 300 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Em 2010, a gente tinha 670 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Então, quer dizer, em 8 anos, a gente mais que dobrou a nossa produção de cana-de-açúcar, e isso aí adicionou o etanol que a gente necessitava na época para suprir a demanda. Agora a gente vem com o nosso primo milho, chegando forte, em 6, 7 anos, né, a gente já tem mais de 6 bilhões de litros de produção de etanol de milho, que vem complementar, né, a entre-safra nossa da cana-de-açúcar, vem trazer mais uma fonte de diversificação, flexibilidade para a gente, né, mais uma fonte de biocombustível. Então, a gente tem condição de ofertar tanto a energia elétrica, se precisar para o carro elétrico, a gente consegue crescer a questão de produção de energia elétrica, seja através do biogás, seja através da biomassa que a gente usa, que eu acho que é a forma menos eficiente de produção de energia elétrica é a biomassa, acho que a gente vai evoluir muito isso aí, né? E os nossos subprodutos, né? Eu não chamo mais de resíduos, subprodutos que a usina tem, ela consegue adicionar essa energia extra que o mercado vai pedir. Quando você olha a cooperação Sul-Sul, é o que mais me anima, né? Quando você olha o Sul, a gente tem mais de 100 países que produzem cana-de-açúcar industrialmente, né? Para uso industrial, não é para fazer rapadura ou coisa, realmente tem usinas. Nós temos espalhadas na América Latina mais de 200 usinas, tirando o Brasil. Depois a gente olha a Ásia e a África, a gente tem pelo menos mais umas 400 usinas entre a Ásia e a África, né, e a Austrália. Então, quando você olha esse potencial que não está sendo explorado de biomassa, né, nesses continentes, e só o Brasil ou a América do Sul vai produzindo, né, etanol e parte de energia elétrica, você imagina o potencial que a gente tem de crescimento e de fornecimento desse produto, né, desse combustível, né, renovável para o mundo. Quer dizer, a gente tem um Oriente Médio verde nos nossos canaviais, carregado de energia, quando você olha a cana e você vê que ela tem mais energia por tonelada do que um barril de petróleo. Se você tiver o bagaço, o caldo e as folhas, e as palhas. Então, quer dizer, a gente tem um potencial energético muito grande, pouco explorado, né? O Brasil foi o país que começou e puxou esse uso da cana-de-açúcar como energia, não só como alimento, né? E os outros países agora começam, né, gradualmente vindo. A vinda da Índia, que, né, parabenizar, que é a única, eu pude participar do processo de convencimento junto com o governo brasileiro da Índia de transformar o excedente dele de açúcar em bioenergia, né, em etanol, vem mostrando e vem ajudando a gente a mostrar para o mundo que é possível, né? Todo mundo olha, a indústria automotiva falava assim, não é possível, nós não podemos misturar, não tem como pôr 10%, não tem como pôr 15%, não tem como pôr 20%. Aí você pega a Índia, e de uma hora para outra, em 5 anos, ela já está chegando a 12%, 13%, e a ideia dele é chegar a 20% até 2025. Né? E se você olhar a frota dos carros na Índia, você tem de tudo, né? Desde tuk-tuk, carro antigo, carro novo, carro com carburador, carro com injeção. Você tem todos os tipos de carro lá e todos eles estão usando, né, uma mescla de etanol, uma mistura de etanol, e está indo super bem. Então, isso aí demonstrou, né? Ajudou a gente a criar a Aliança Mundial de Bioenergia, de biocombustíveis, né, com Estados Unidos, Brasil e Índia, os 3 maiores produtores, outros países já estão acompanhando a gente. E aí o Sul começa a se destacar no quê? Na geopolítica, né? Porque tudo é dinheiro, né? Quando você olha lá hoje, o grande fornecedor depois da Revolução Industrial, a energia passou a ter uma participação e uma importância muito grande na vida da gente, porque ninguém vive sem mais energia, né? Você tem celular, você tem elevador, você tem sistema bancário, você tem hoje seu cartão de crédito, sua carteira de motorista dentro do celular. Como é que você vai ficar sem energia? Não tem mais jeito. Então você precisa de energia para mover todo o mundo hoje que a gente existe. E quando você olha que o Oriente Médio, por muito tempo, ele ditou, né, a geopolítica, ele ditava, sobe o petróleo, inflaciona tudo, baixa o petróleo, você tem abaixo os preços. Então você vê que o Oriente Médio, através do petróleo, sempre coordenou aí, né, a geopolítica mundial. E a gente pode hoje adicionar a nossa bioenergia. Se você olhar uma cooperação Sul-Sul, o Brasil pode ser o grande, né, incentivador e o grande mostrando nossas tecnologias, né, a parte de políticas públicas que a gente desenvolveu aqui, fantástico, né, um parabéns ao Ministério de Minas e Energia, né, as associações setoriais que trabalharam fortemente aí no lançamento do combustível do futuro, que veio, né, trazer
atualização no nosso RenovaBio e nossa política pública de uso de combustível. Então, acho que eu vejo uma grande oportunidade, né? O setor nosso já enxergou isso aqui, e agora nós precisamos convencer o mundo de que esse caminho é bom e que a gente vai ter combustível, né? Seja ele biometano, biogás, etanol e até energia elétrica vindo das nossas usinas. Então, eu vejo um futuro brilhante. Nos 17 anos eu venho falando isso, e agora eu acho que o mundo despertou, né, devido às grandes catástrofes climáticas que vêm acontecendo, seca nossa aqui, enchente para cá. Então, eu acho que a gente tem um futuro brilhante por aí. Obrigado, Alberto. Obrigado, Flávio. Flávio, aliás, obrigado mesmo. Você é um embaixador do nosso setor, e esse eventual sucesso que certamente a gente vai experimentar tem sua assinatura nele. Acho que a gente tem que reconhecer e agradecer isso a você, Flávio. E interessante a coisa que ele coloca, né? No começo na primeira década dos anos 2000, o setor vive um grande impulso na perspectiva de comoditização do etanol de forma mundial. E isso, eu cheguei em 2008 para assumir a entidade estadual do Mato Grosso do Sul, e eu lembro que naquela época haviam 72 projetos de usina lá. Não é que não cabe, mas e nem tudo isso virou realidade, porque o mundo mudou, você teve uma grande crise. Eu acho que a gente vê, com o que o Flávio fala, que está se tendo uma configuração mais lenta, mais sólida, mais encaminhada, para que a gente tenha, assim, uma disseminação da produção de bioenergia através da biomassa pelo mundo. Isso é uma coisa que eu acho que ajuda também esse nosso caminhar na direção da descarbonização com o uso da biomassa. Antes de passar para eventuais questionamentos aqui de vocês, aí eu queria uma palhinha aqui, novamente, do Luciano, né? Você foi palestrante, mas, assim, como debatedor, vou te botar como debatedor, Luciano, né? O Henrique Araújo e o Léo Amaral estavam falando aqui há pouco, eles comentaram, né, sobre essa perspectiva, né? A indústria automotiva, cadê? Vai ter etanol? Então, eu queria que você desse uma palhinha sobre essa nossa capacidade de expansão, até porque vai ter demanda de SAF, de bunga, de outras coisas, e fala um pouquinho sobre essa nossa capacidade de expansão. E eu vou me permitir, antes disso, dar uma informação, né? Que quando eu estava lá, eu mencionei agora há pouco o Mato Grosso do Sul, né? O Centro-Oeste foi desbravado, a atividade econômica principal lá era a pecuária, uma pecuária extensiva, terra muito barata. E os nossos colegas da pecuária estão ficando cada vez mais tecnificados, mais eficientes, e não precisam de tanta terra. Isso gera um contingente muito importante de terras subaproveitadas. Tem gente que chama de pastagem degradada, eu gosto de chamar de pastagem subaproveitada, né? E isso você tem erosão, você tem menos fotossíntese, é uma área que economicamente não dá resultado. E aí fez-se uma conta na época que só no Mato Grosso do Sul, você podia transplantar para lá toda a cana de açúcar existente no Brasil sem derrubar uma árvore. Então eu começo levantando essa informação, Luciano, para você dar sequência no que eu te perguntei. Obrigado. Roberto, obrigado. Não, começar aqui com o Leonardo. Ele está dizendo, ó, a gente ouve, o Henrique também colocou, da indústria automotiva, vai ter etanol. E do lado do produtor a gente ouve, pô, o que nós vamos fazer com tanto etanol que está vindo aí? Né? Então, sinal que as coisas em algum momento vão convergir. Né? Porque, de fato, é isso que a gente ouve do lado de cá, né? Nós estamos vendo um crescimento grande. Né? Só o que cresceu, por exemplo, de produção de etanol de milho do ano passado para esse, seria suficiente para atender o aumento do nível de mistura de 27 para 30. Né? E estamos vendo um caminhar, né, para outras regiões do país. Eu acho que assim, ó, quando a gente olha para o histórico, toda vez que nós tivemos política pública na direção correta e um ambiente de negócios adequado, o setor expandiu a produção.
Foi assim lá no Proálcool, dobrou a produção em menos de 10 anos. Foi assim no início da década de 90 aí com o açúcar, né? A produção cresceu 70%, 80% em menos de 10 anos. Foi assim com o veículo flex, né? Nós dobramos a produção em menos de 10 anos. Então, assim, temos condição de responder rapidamente, desde que você tenha regras claras, um ambiente de negócios adequado. Eu acho que isso, historicamente, o setor tem respondido. Segundo, a gente tem condição de tanto aumentar, intensificar o uso da terra, quanto expandir em outras áreas, né? Então, vamos pegar aqui, etanol de milho. O etanol de milho que está crescendo aqui no Brasil, basicamente não demanda terra adicional. Nós tínhamos 20%, 30% da área de soja que fazia a segunda safra de milho no Centro-Oeste. Hoje, no Mato Grosso, esse número já é 70%, 80%. Por quê? A indústria de carnes foi para lá, o etanol de milho apareceu, então você consegue usar a segunda safra na mesma área, produzir energia, produzir DDG, que é direcionado para a indústria de carnes, e a gente conseguiu, hoje tem mais de 20% da produção de etanol no Brasil, sem um único hectare plantado adicional, né, intensificando o que já existia. Quando a gente vai para a cana, né, nós vamos lá, as metas do CTC é dobrar a produtividade da cana até 2040. Ou seja, a gente tem um espaço grande também para avançar na cana. Mesmo tecnologias mais tradicionais, como cana transgênica, na soja e no milho, o gene que a gente está usando nas canas que foram lançadas há 4, 5 anos, foram lançados talvez há 2 décadas, um pouco mais atrás. Eu lembro, sou agrônomo por formação, no final da minha graduação, a gente estava discutindo soja BT, algo que a gente colocou agora na cana, faz 3, 4 anos. Então, tem o lado negativo disso, estamos atrasados, e o lado positivo, que a gente tem muito para avançar pela frente. Então, assim, dá para intensificar o que está aí. E o segundo é o elemento que você colocou. Nós estamos no Brasil, a depender da estimativa, tem número para todo lado, mas assim, os valores variam entre 60% e 70% da área brasileira é vegetação nativa. Então, se a gente pegar o país, não tem ninguém, lugar nenhum do mundo que tem isso. A área de culturas, vamos tirar pastagem, ela fica entre 7,5% e 8%. Então, se a gente somar tudo que é produzido de alimento no Brasil, usa entre 7,5% e 8% da área. E a gente tem um pedaço ainda grande, então, quer dizer, usa muito pouco para produzir alimento, tem 2/3 que é vegetação nativa e tem um espaço grande em terras de pastagem. Né? Ao longo do tempo, o último boom de expansão do setor, tem isso mapeado com imagem satélite, publicado, mais de 70% foi seu pastagem. Simplesmente porque é o menor custo de oportunidade. Né? E a gente tem espaço para crescer sobre pastagem, sem desmatar. Hoje nem pode. Se a gente desmatar um único hectare numa fazenda, sei lá, de 1.000 hectares de cana, desmatar um único hectare, a fazenda inteirinha está fora da Política Nacional de Biocombustível. Então, não dá para fazer. Então, tem espaço para expandir em área de pastagem e intensificar a pastagem. É isso que tem acontecido no Brasil. A gente tem uma lotação ainda muito baixa. Né? Então, temos ali um estoque de área para produzir alimento, energia, fibra, né? Reduzir carbono. A gente tem espaço para tudo. Então, temos condição, sim, de expandir, desde que tenha receita, tenha lucratividade, né? Um ambiente de negócio claro e, obviamente, demanda por energia de baixo carbono. Vou aproveitar que passou por aqui. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito rica, que é a COP, que vai acontecer no nosso país, em Belém. E esses dados que o Luciano está trazendo aqui, eles precisam ser vendidos para o mundo. Porque uma das grandes críticas que a gente enfrenta da matriz, e a gente teve que discutir muito com a matriz, é a questão da expansão da cana versus desmatamento versus segurança alimentar. Porque uma segunda guerra geopolítica, ela acontece por energia e por alimento. Né? E quando a gente fala que o etanol ele tem essa capacidade, que a gente comprova cientificamente que ele é bom, a esfera geopolítica ataca, mas ele compromete a nossa segurança alimentar, porque o mundo depende do Brasil para se alimentar. Então, acho que para o setor, né, sucroalcooleiro, a grande oportunidade, a COP em Belém, para poder divulgar, difundir as informações reais do setor e os bons dados que a gente tem que poder vender. Desculpa, Roberto. Não, é sensacional, é por aí, é isso mesmo. Você levanta
Não é uma bolinha, não. Levanta um bolão enorme para uma discussão muito importante para o setor hoje, que é a comunicação. Porque, vamos lá, você tem essa coisa geopolítica, mas você também tem as questões comerciais. Você hoje, o Brasil sofre barreira não tarifária. O cara tem 1000 continhas de mentira por aí para dizer que a gente não tem a sustentabilidade que tem, ou que a gente ameaça a questão do food versus fuel, né? Comida versus combustível, o que é uma pataquada. O Luciano acabou de falar exatamente no potencial do que acontece, por exemplo, com a expansão do etanol de milho, né? Depois que começou o etanol de milho, a produção de milho aumentou 50%. Você tem proteína para a alimentação do gado. E 10 minutos. Então, vamos fazer o seguinte. É isso? 10? Então, tá bom. Na minha conta era 20, hein? Mas vamos lá. Pessoal, vamos passar a pergunta. Alguém tem pergunta por aqui? Por favor. Tá bom, perfeito. Bom, prazer, meu nome é Gustavo. Ontem a gente estava no painel Magno e um ponto que foi levantado principalmente pelos produtores é o fato do ganho de produtividade, né? Então, a gente sabe que a cana, desde a década de 90, ela já está um pouco estacionada, o milho está entrando bem forte por conta disso, e eu queria saber da opinião de vocês do setor. Como que vocês enxergam o desenvolvimento de novas tecnologias e, de repente, novas biomassas? Se vocês também estão olhando para isso como uma oportunidade de futuro, principalmente para esse problema de branding que a gente tem, que a gente sabe lá fora, né, do food versus fuel, como que a gente pode utilizar outras biomassas também para conseguir combater isso daí e, de repente, explorar novos mercados? Eu acho que essa pergunta aqui eu vou passar para o Henrique. Obrigado. Eu acho, primeiro um ponto, né? Eu também assisti o painel Magno ontem, mas acho que aqui, nesse ambiente menor, a gente pode até ser um pouco mais preciso, né? Primeiro, não é uma discussão de biomassa. Qualquer biomassa vai ser classificada, né? Hoje usa-se um conceito de que é baseado em colheita. Então, qualquer energia baseada em colheita, ela está competindo indiretamente com alguma coisa que pode ser produzida. Como é que a gente vê a questão de produtividade? Primeiro é explicar que quando você está usando a biomassa, e só o Brasil tem a biomassa suficiente para conseguir entregar alimento e energia da forma como a gente está fazendo. A gente teve discussões difíceis nos últimos meses, internas no próprio governo brasileiro, né, ou no parlamento, quando a gente estava, por exemplo, discutindo a questão de hidrogênio. Biomassa estava fora, etanol estava fora da possibilidade de fazer. Por quê? Porque é uma norma, é um conceito europeu que está sendo espalhado para o mundo de convencer os países a ter regras para incentivar hidrogênio a longo prazo, tal. Ali ficou claro, né, mais uma vez reforça a necessidade de promover a biomassa. Não são outras biomassas, é essa a nossa. O que eu queria dizer é a nossa biomassa ela é sustentável, ambiental, social e econômico. Por que ela é ambiental? Por conta de muitas coisas que a gente já falou aqui hoje, né? RenovaBio, tal, não pode desmatar, isso, emprego, geração de renda, localização, impostos. Então, assim, só que o mundo não tem isso. Como é que a gente compete com isso, né? Mostrando, investindo em comunicação, trabalhando. Acho que a gente tem um esforço muito grande. Ontem no painel Magno foi dito de algumas coisas, tal, mas eu vou dizer o seguinte: as entidades que representam o nosso setor hoje, né, eu diria, claro, o DOP também de uma forma menos institucional, mas a Bioenergia, a Única, e a gente na Copersucar não como entidade, mas como uma empresa grande que participou e participa do cenário já há 65 anos no país, a gente tem uma união hoje para fazer essa promoção da biomassa, né, de uma forma correta. As oportunidades como a COP, o G20, a gente teve um trabalho muito forte no encontro de ministros de energia em Foz do Iguaçu, para falar sobre isso, para mostrar sobre isso.
né? Então, há um entendimento do governo e há um entendimento do setor de que a gente tem que estar unido. A gente está fazendo isso. Acho que é muito mais promover a nossa biomassa, mostrando seus atributos, do que buscar uma outra biomassa. E rapidamente sobre como é que a gente está vendo a possibilidade de crescimento, produtividade. Acho que eu tenho feito isso, né? Eu levei algumas pessoas, eu e o Roberto estivemos há 2 semanas junto com a Única, o representante da Única, o diretor da Única de Brasília, que tem o papel do Roberto também. A gente esteve no CTC para falar e levamos lá representantes do Parlamento brasileiro, técnicos, né? não políticos, técnicos, para mostrar o que a gente tem hoje de tecnologia no setor, como é que a gente está vendo o setor, por que a biomassa tem que ser considerada algo... A gente não é mais o senhor, né, de engenho de 200, 300 ou 400 anos atrás. O que tem hoje no nosso setor? O que é a produtividade? Como é que a gente está vendo? Onde que a gente pode chegar? Então, a gente está fazendo esse trabalho e ampliar essa divulgação desse trabalho. Eu falo CTC, mas a gente tem IAC, a gente tem Ridesa, né? A gente precisa chegar próximo do que o milho e a soja conseguiram, né? Quando a gente olha o que foi feito com milho e soja, o que a gente fez até agora com a cana, esse é o nosso momento. Por isso que eu reforço a minha mensagem final e eu termino, né? É um momento muito precioso, no sentido de importante, né, relevante, encontrar o equilíbrio entre oferta e demanda, novas demandas, produtividade, né? Esse é o momento que a gente está vivendo, mas é promover a biomassa, tá bom? Posso falar? Não, você fez 2 perguntas, né? Ganho de produtividade da cana e novas biomassas. Eu acho que assim, a cana patinou por uma série de elementos desde a década de 90. O primeiro deles é que no passado a gente tinha um aparato institucional, né? Era o Estado que provia tecnologia em grande medida com o Pronaçúcar. E isso começou a ser desmontado no início da década de 90. Então a gente passou por um rearranjo institucional na medida em que o Estado perdeu energia, perdeu força nessa área e a gente precisou restabelecer o setor privado no desenvolvimento de variedades. A gente perdeu tempo nesse processo. O segundo elemento, a cana, diferente de outras culturas, ela tem área mais restrita mundialmente, né? Soja, milho, né? Você tem mais escala e, portanto, tem mais gente trabalhando nisso, né? Então, inovação mais rápida. Se a gente olhar nos últimos 20 anos, né, já depois do período de livre mercado, nós tivemos ali, enquanto os grãos surfaram o boom de commodity, o setor estava passando por aquele período de controle de preço da gasolina, etc., com uma crise sem precedentes, com dificuldade enorme, inclusive de renovar canavial. Quer dizer, enquanto o grão incorporava tudo que tinha de tecnologia, a gente tinha dificuldade financeira até para manter o canavial de pé. Então, acho que esse é um outro elemento. O quarto elemento é o seguinte, nós passamos por um processo de transformação grande do sistema de produção, né? A colheita com queima deixou de existir em 2014, praticamente. Né? Então, tem mais de uma década, é bastante, mas, sob o ponto de vista agronômico, são 2 ciclos de cana. Então, acho que todos esses elementos, institucional, questão de mercado, econômico, essa questão mais técnica de mudança do sistema de produção, dificultaram a evolução de produtividade da cana, coisa que a gente não viu nos grãos, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, tem espaço para aumentar a produtividade de cana. E o segundo, quando se fala de mais biomassa, eu acho que é positivo, né? Eu sinto, às vezes, você viu no painel Magno, às vezes preocupação de, poxa, estão avançando na produção e a gente não sabe para onde vai esse etanol. Tem, de fato, um risco de ter um descasamento entre o potencial de demanda que tem e a oferta da produção. Às vezes essas coisas não acontecem de maneira alinhada no tempo, né? Então tem essa preocupação, mas se a gente pensar do ponto de vista estrutural, o avanço da cana para o centro-oeste e agora o avanço do etanol de milho traz mais robustez à oferta. Nós estamos numa indústria a céu aberto. Vamos pegar o que aconteceu esse ano. Uma crise aqui no estado de São Paulo, em termos de crise hídrica, né, no sentido de que produtividade vai cair, e a hora que a gente olha lá para Goiás, produtividade de cana está crescendo. Então, o impacto climático, biológico em uma região pode não acontecer em outra, de tal maneira que a gente tem sustentação da oferta. Isso vai acontecer com milho também. Né? Nós estamos tendo planta no Maranhão, planta na Bahia, planta em outras regiões, nós estamos ouvindo falar de outros grãos, né? Para produzir etanol, sorgo, lá no sul, trigo. Então, eu entendo que expandir a produção espacialmente e usar outras matérias-primas, sob o ponto de vista estrutural da oferta, é positivo, né? Que a gente vai ter menos impacto
das condições climáticas e biológicas do processo, pensando na oferta de etanol para quem está do outro lado demandando esse produto. Adicionar um pouquinho que o nosso engenheiro agrônomo, acho que esqueceu, eu vou acrescentar, é o seguinte. Primeiro, a cana tem uma produtividade no Brasil de 190 toneladas por hectare, quando o potencial dela é mais de 300 toneladas por hectare. Eu vi no Peru cana de 220 toneladas por hectare. Entendeu? Então, quer dizer, quando você olha a biomassa que a gente tem, e de onde a gente chegou, onde a gente está, onde a gente pode chegar, como disse o Luciano, né, o milho, a soja evoluiu muito e a cana nem tanto, né? Então eu acho que você pesquisar, tentar investir em outras biomassas, quando você ainda pode aumentar muito o potencial da cana-de-açúcar, não faz muito sentido, e por isso que eu acho que o setor não fez isso aí, tanto que apareceu cana-energia e não fez muito sucesso. Por quê? Para que você vai fazer uma biomassa que só faz biocombustível, se você pode ter uma biomassa que faz alimento e biocombustível? Então, quer dizer, para mim é food plus fuel, não food versus fuel. Quanto mais, né, biocombustível você produz, bioenergia você produz, mais alimento você vai produzir. Você vê o etanol de milho, está crescendo. O que o etanol de milho tem? DDGS, é alimento para gado, você confina o gado, confinando o gado você libera a terra, você pode ter outros plantios em cima de uma terra que estava sendo, como disse o Roberto, subutilizada. Então, quer dizer, até a FAO tem um modelo, né, de produção de comida e alimento junto, porque ele combustível e alimento, biocombustível e alimento junto. Por quê? Porque faz sentido. O que acontece é que a gente tem, e a gente olha sempre o norte, olha para cima, né, a Europa dizendo que não vai comprar etanol se for de, né, fonte de alimento. O que não faz muito sentido, porque o Brasil hoje ele alimenta 200 milhões de pessoas e alimenta mais 1 bilhão de pessoas fora do Brasil. Quer dizer, a gente consegue apresentar isso aí e produzindo todo o combustível que a gente precisa. Segundo, que ninguém olha, e é muito engraçado isso aí, eu que viajei bastante, eu vejo essas oportunidades, ninguém olha a África. A África é completamente subutilizada. Se você anda pelo interior da África, fora da capital, dá dó. Quanta terra que tem, água, mão de obra, e está subutilizada, porque a Europa sempre sufocou a África. Sempre ajudou com um pouquinho de migalha, mas nunca quis que ela competisse diretamente com a África na produção do que seja alimentos, seja biocombustíveis. Então a gente tem um outro Brasil aqui vizinho, né? Até se você olhar o mapa, né, o continente se deslocou, né? Você tem um outro Brasil aqui do lado que pode vir ser parceiro, né, do nosso Brasil, quando você olha sul-sul, na produção de alimento para o mundo e de bioenergia. Então hoje, para mim, o continente africano é um mar verde de oportunidade, onde ele pode, né, não aprender com a gente, mas enxergar o que a gente fez no Brasil, pegar, né, a Embrapa, a agricultura tropical e transportar para lá. Então, esse papo de food versus fuel é uma coisa que, na minha visão, né, eu que andei o mundo, não faz sentido. Né, e o Brasil demonstra muito bem isso quando o Luciano fala que é 7, 8% que a gente usa no nosso território para produzir comida para 1 bilhão de pessoas e combustível para 200 milhões de pessoas. Né? Hoje, se a gente quiser ser autossuficiente em combustível, a gente para de importar qualquer coisa e a gente tem condição de produzir o nosso próprio combustível e a gente vai produzir combustível para suprir o mundo também, para a SAF, para a Biobunker. O Brasil tem capacidade para fazer isso, se juntando com esse sul-sul. Nós não vamos ser a única solução. Né? Então, eu acho que a gente tem que juntar esses países que têm essa externalidade positiva de produção de bioenergia, de biomassa eficiente, né? E transformar essa biomassa em alimento e em biocombustível. Obrigado, Flávio. Eu gostei do conceito de food plus fuel. Muito bom. Lembrando, viu, Gustavo, que hoje a gente começa a ter... A questão do milho possibilitou a disseminação espacial da produção de biocombustível, e você tem hoje já em planejamento fábricas para produzir etanol a partir de trigo, triticale, sorgo, e você, no caso do biodiesel, você já tem gente começando a usar macaúba também no interior da Bahia. Então você tem essa diversificação. Acabou o tempo? Então, bom, a pergunta do Gustavo serviu para as considerações finais de todo mundo. Flávio, Léo, você foi o único que não falou? Quer falar alguma coisa ainda para concluir? Então, acho que essa questão, né, do plural, ela é sempre positiva. Né? Seja para a parte de geração do combustível, seja para a mobilidade.
Por isso que a gente, no nosso portfólio, a gente vai abraçar todas as alternativas. O que a gente tem hoje, né, que acho que é um desafio de comunicação do Brasil, e não só do agro, algumas questões, até mesmo em nível de informação interna mesmo, né? O número da EPE, de intensidade de carbono da EPE é muito diferente do que a gente vê quando a gente vai para o setor especialista com relação ao tema, que já ajudaria a gente a impulsionar ainda mais a utilização do etanol. Quando a gente vai para as grandes consultorias, né, que faz certificação de carbono no mundo, elas são todas fundadas no norte. Então, muito dessas metodologias são baseadas no que eles têm de cultura, inclusive, por muitas vezes, desconsiderando a conservação da mata nativa, que é um grande potencial de carbono, mas que, como lá no norte já não existe mais mata nativa, isso ainda está em desenvolvimento. Hoje eu vejo a Verra falando um pouco sobre isso, mas acho que, como país, a gente deveria ter maior interesse em difundir mais, em criar maior segurança para esse carbono, seja de conservação, seja de reflorestamento, e para essas novas culturas que vão aproveitar as áreas aí em baixo uso. Não vou nem usar o termo degradado, porque degradado tem várias naturezas aí que a gente fala de degradação. Mas, então, acho que é o momento, né? Estamos vivendo um momento oportuno para um país como o nosso, continental, voltado para o agro, com grande potencial ainda a ser explorado, que pode ser não só fonte de alimento, mas também fonte de energia de baixo carbono para o mundo, seja etanol, seja a parte hídrica, solar, eólica. De novo, a gente volta para o plural, né? Então, eram essas minhas considerações finais. Obrigado. Bom, pessoal, então chegamos aqui ao fim do nosso painel. Agradecer Henrique Araújo, Luciano Rodrigues, Leonardo Amaral, Flávio Castellari, agradecer a disposição de vocês, agradecer ao DOP, cumprimentar novamente ao DOP, através do Salib e do Hugo, pela realização de mais um grande evento aqui na capital nacional da bioenergia, Araçatuba. Obrigado, bom dia, pessoal.